Essa é a Hermione, a amiga sábia do Harry Potter. O nome dela é uma referência a Hermes Trismegisto, o antigo sábio creditado como autor da Tábua de Esmeralda, o texto que deu origem à alquimia. E essa é só uma das muitas referências à alquimia que existem no universo Harry Potter. Essa saga é pura alquimia. A real mesmo é que, se alquimia existe, então Harry Potter é o trabalho de uma alquimista. Você duvida? Se você duvida, vem com a gente, mas só se você quiser. Essa aí é a J.K. Rowling. A primeira escritora bilionária na história da literatura, a criadora da série Harry Potter, a mulher que, através da sua obra, definiu uma geração inteira. Essa é uma mulher bem-sucedida, sem nenhuma dúvida. Mas, para que ela tomasse a iniciativa de escrever a série Harry Potter, a J.K. teve que perder tudo. A história é mais ou menos assim. Ela vinha de uma família pobre e os pais dela achavam que esse negócio de ser escritora jamais pagaria as contas. Ela nunca teve incentivo para escrever. O melhor que ela pôde fazer foi estudar literatura. E ela viveu boa parte da vida dela desse jeito, guardando para si toda essa imaginação que hoje, só hoje, ela compartilha com o mundo inteiro. A J.K. tinha medo de perder o pouco que tinha. Só que aí chegou o dia em que ela perdeu tudo. E quando você não tem nada para perder, aí sim você é livre para arriscar. An exceptionally short-lived marriage had imploded, and I was jobless, a lone parent, and as poor as it is possible to be in modern Britain without being homeless. The fears that my parents had had for me and that I had had for myself had both come to pass. And by every usual standard, I was the biggest failure I knew. E foi nessas circunstâncias, vivendo o período mais sombrio da vida dela, que a J.K. escreveu esse livro aqui. Harry Potter e a Pedra Filosofal. O livro tem uma referência à alquimia logo no título. A Pedra Filosofal é o objetivo máximo do alquimista. É esse material que transforma tudo que toca em ouro. A alquimia passou a maior parte da história como um mistério indecifrável, até que veio esse cara aqui, o Carl Gustav Jung. Jung é o fundador da psicologia analítica. Quando Jung estudou a alquimia a fundo, ele percebeu que a alquimia era, na verdade, um tipo muito antigo de psicologia, um tipo de psicologia ensinado através de metáforas. I found, to my amazement, it is alchemy, the basis of our modern way of conceiving things, and therefore it is as if it were right under the threshold of consciousness. Não se sabe se a J.K. Rowling reconhece a relação entre a alquimia e a psicologia analítica. O que se sabe é que desde sempre ela quis ser uma alquimista. E é isso que consta numa entrevista que ela deu a um jornal inglês no ano de 1998. Ela disse: "Eu nunca quis ser uma bruxa. Eu queria ser uma alquimista. É diferente." E é nessa mesma entrevista que ela também diz: "Para criar esse mundo de bruxarias, eu tive de encarar um aprendizado ridiculamente longo sobre alquimia." Existe uma equivalência entre alquimia e psicologia analítica. A alquimia fala de 4 elementos. Já a psicologia analítica de Jung encara os 4 elementos como 4 modelos de perceber o mundo, como 4 tipos de personalidade. E em Hogwarts existem 4 casas. Os alunos são colocados em cada uma dessas casas de acordo com as suas características pessoais, com seus modelos de personalidade. Gryffindor! E tem mais. Na alquimia, um material inferior qualquer vira ouro através de um processo dividido em 7 fases.
Na psicologia analítica do Jung, o equivalente é o processo de individuação, também dividido em 7 passos. Essa é uma transformação longa e geralmente penosa. É através dela que nós nos transformamos na melhor e mais verdadeira versão de nós mesmos. O processo de individuação também tem 7 etapas. 7 etapas, assim como a saga do Harry Potter tem 7 livros. E dentro desses livros, a gente encontra personagens que estão passando por esse processo que a alquimia chama de transmutação e a psicologia analítica chama de individuação. Essa é a conclusão do professor Joel Klein, um estudioso da relação entre Harry Potter, alquimia e psicologia. Ele deu uma palestra sobre isso na Universidade de Columbia. Now, there have been a lot of interpretations over the years about what this material, from the words on the page, to the images, to the music, what it all meant. For instance, one of the most influential views was developed by the psychologist Carl Gustav Jung, who believed that the strange imagery and language didn't actually refer to tangible chemicals and compounds or to genuine attempts to transmute metals into gold, but rather to the spiritual transformation of the alchemist. Literary interpretations of alchemy have often included themes of personal transformation. Perhaps the most obvious in the Potter books is none other than Neville Longbottom, who was transmuted from the worthless lead of an awkward and unsightly boy to the gold of a rugged, handsome man. O Harry também passa por esse processo de transmutação ou individuação. A primeira etapa é chamada de calcinação. Aqui, o indivíduo ainda desconhece o seu real potencial. Ele se sente pequeno e até humilhado diante do mundo. Isso é o Harry sendo explorado por aqueles tios horríveis dele. O segundo estágio é a dissolução. Essa é a fase em que o indivíduo descobre quem ele é de verdade. Para o Harry, esse é o momento em que as cartas chegam e aparece o Hagrid, contando que, na real, o Harry é um bruxo. A terceira fase leva o nome de separação. Como o sujeito já sabe a verdade sobre si, ele se separa da velha vida que ele levava. Ele abandona velhos hábitos e ele segue em frente. Isso é o Harry se preparando para ir para Hogwarts. A quarta etapa se chama conjunção. Aqui, o indivíduo começa a explorar as capacidades que ele descobriu em si mesmo e começa a aproveitar essa nova vida na qual ele ingressou. Isso é o Harry surpreendendo Hogwarts com a capacidade dele de pilotar uma vassoura como ninguém. A quinta fase é a fermentação. Aqui, o potencial descoberto e desenvolvido nas etapas anteriores é finalmente testado. Isso é o Harry sendo seduzido por aquele espelho e recebendo a ajuda do Dumbledore. A sexta etapa é a destilação. É nessa parte que o indivíduo descobre que tudo aquilo que ele desenvolveu anteriormente agora precisa ser usado em nome de um fim maior. No caso do Harry, isso é a batalha contra aquele que não deve ser nomeado. A sétima e última fase é a coagulação. Esse é o momento em que o indivíduo integra os conhecimentos obtidos. Para o Harry, essa é aquela hora em que ele acorda depois da batalha final e recebe a maior lição do Dumbledore. Se as intenções do Harry não fossem puras, ele jamais teria conseguido enfrentar esse processo dividido em 7 fases. You see, only a person who wanted to find the stone, find it, but not use it, would be able to get it. Harry Potter passa pelo processo de transmutação ou individuação. E o mesmo vale para a autora. Ela também encarou isso aqui. E o resultado tá aí. Agora, tudo que a J.K. Rowling toca vira ouro. A franquia criada por ela vale por baixo uns 25 bilhões de dólares. Esse é um sinal de que, no fim, essa mulher se transformou na Pedra Filosofal em pessoa. A parte boa é que você não precisa acreditar em alquimia para saber que você também pode se transformar em alguma coisa parecida.
Não, você só precisa acreditar na psicologia analítica. Qual?